Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Faz dias que eu tô ensaiando para gravar um vídeo sobre o TFD, que é o auxílio para tratamento fora de domicílio, que nos é garantido por lei. Como lá atrás eu gravei um vídeo contando que eu consegui a ajuda do TFD e ganhei 2 passagens de ida e volta de tratamento para tratamento em Barretos para mim e para o meu acompanhante. Como é que eu fiz? Eu tava já indo, acho que umas 5 vezes já para Barretos, e numa das consultas para avaliar a mama, sentou uma mulher do meu lado. E numa palavra que eu conversei com o meu marido, ela falou assim na hora, sabe? De onde que você é? Sabe, aqui no meu estado tem uma tendência de puxar o sotaque, sabe, gente? Eu não tenho muito, mas eu tenho bastante quando eu assisto alguns vídeos assim, porta, o R, sabe? Aquele R diferente. Eu percebo que pela comunicação que eu tenho no YouTube com vocês, pela prática que eu tenho de assistir vários outros canais, assistir séries no final de semana, assistir documentários, que eu me alimento muito dessas coisas. Assisto a essa novela Fina Estampa porque foi uma novela de uma época muito legal e eu gosto de relembrar. Então, assistindo e me alimentando culturalmente, eu percebo que o meu sotaque é diferente de algumas outras pessoas. Por exemplo, eu falo porta, entendem? E quando eu vou para a cidade que a minha mãe mora, eu volto falando mais diferente, sabe? Eu volto falando de uma maneira mais cantada, que é lá hábito de quem mora lá, sabe? Então, eu falo porta. Se eu for agora em algum outro lugar, eu vou encontrar alguém do Mato Grosso do Sul falando porta, porta. E por aqui ser um lugar de fronteira, muda também bastante o sotaque, sabem? Então, voltando a essa mulher. E aí eu virei para ela e antes de eu responder, meu marido já respondeu. De Rio Verde, ó, Rio Verde. E ela falou assim, Rio Verde de Goiás? Daí eu respondi, não, do Mato Grosso do Sul. Ela falou, eu sou do Mato Grosso do Sul, eu sou de tal cidade, eu sou não sei o que lá. E perguntando, e ela começou a contar coisas. E eu lembro que eu tava muito confusa, sabe, gente? Porque era um período assim que eu tava, nossa, sabem, assim, eu tava encolhida, assim, sem brigar com a dor, sabe? Como eu tô fazendo agora. Então eu tava assim, encolhida, assim. E aí meu marido começou a puxar conversa com ela. E ela acabou contando que a gente tinha direito de receber ajuda. Porque, nossa, é muito dinheiro a passagem para Barretos. Lá em Rio Verde era R$ 1.200, R$ 1.230 para mim e para um acompanhante ir e voltar. Daqui de Ponta Porã é mais caro, inclusive eu já comentei aqui no canal que é mais caro, sai mais barato ou quase o mesmo preço se ir de avião. E eu sei que esse sotaque fez com que a gente descobrisse que nós tínhamos direito, claro, que se fôssemos selecionados e nos enquadrássemos nesse cadastro, não é, da assistência social, que vai uma renda
para uma pessoa, a minha renda, a renda do meu marido, se a gente é casado, no papel, se tem filho, se está estudando, todas essas perguntas nos é feita pela assistente social no local ou pela pessoa responsável no local onde a gente faz o tratamento. Onde a gente faz o tratamento no SUS, existe um setor em grandes centros que estão ali só para fazer isso, sabem, gente? É um setor bastante burocrático, mas eles precisam fazer um cadastro seu. E nesse cadastro vai todos esses dados. Quanto que ganha por mês, quanto que gasta de luz, quanto que gasta de... se tem automóvel, se é financiado, quanto que gasta de água, quanto que gasta com filho, se é menor de idade, se é maior, está estudando fora, quanto que é a faculdade, ou se está estudando perto, quanto que é, se é pública, se está fazendo cursinho. Então, eles perguntam. E antes de fazer a pergunta, eles falam, lembrando que isso daqui não interfere em nada para o sim ou para o não da liberação do seu benefício. E como é que eu vou dizer isso? Sim, interfere na liberação do seu benefício de tratamento fora de domicílio, sim. Por quê? Porque se você ganha rios de dinheiro, porque se o seu marido ganha rios de dinheiro, se o seu filho está em escola particular e se a sua renda ela é superior àquele teto estabelecido que eu não consegui descobrir, mas eu acho que é um tanto assim que você divide mais ou menos um salário mínimo por pessoa, sabe? Então se você... mas isso eu não tenho certeza. Ok? É um cálculo que eu fiz com análises de outras pessoas que eu conversei. Então, é mais ou menos um salário mínimo por pessoa da família. Então, se o seu marido trabalha e você tem 2 filhos, essa renda do seu marido é dividida pela sua e mais pelos seus 2 filhos, entendem? Então, se só você e seu marido, e vocês ganham superior a esse teto, é lógico que você não vai receber. Então, essa peneira já é feita nesse cadastro. Você vai se informar onde é esse local, que você precisa fazer esse cadastro para receber o TFD, que é ajuda para tratamento fora de domicílio. E, gente, esse não é um assunto popular, porque entra naquela velha política que eu falo de que tirando as meninas daqui que participam no canal, porque elas são bastante justas. Mas a gente vê que uma parcela da população recebe e esconde da gente, parece que com medo de que se a gente conseguir, eles vão perder. E essa é uma prática que eu condeno muito, porque conhecimento que não é compartilhado não é válido, não é? Se faz benefício para alguns, se a gente vê tantas pessoas sendo sacrificadas, sabe? Para pagar uma passagem, para pagar uma hospedagem, como não compartilhar isso? Eu acho que esse já é o 3º vídeo que eu faço sobre o TFD. Mas, cada vez que a gente vai fazendo vídeo, a gente vai acrescentando coisas que a gente aprende. E essa de declarar os seus bens e os seus proventos se enquadra muito nisso, se é que vocês me entendem. Vocês vão procurar esse local, a pessoa vai preencher, é um sistema, uma rede que é só para TFD, sabe? Tipo um programa de computador com acesso à internet, só para isso, como um app de celular. Por exemplo, o WhatsApp, sabem? Ele é um aplicativo que está dentro do seu celular. Então é mais ou menos assim esse TFD. Só essas pessoas responsáveis por isso podem fazer esse preenchimento. E aí vai imprimir um papel e nesse papel você vai acrescentar suas passagens, você vai assinar, não é? Estando ciente de que você está falando a verdade e você vai levar para assistente social no CRAS do seu município. Todo município tem uma assistente social, isso é obrigatório. Pode não ser no CRAS, vai ser em qualquer lugar, pode ser na prefeitura, mas tem um assistente social. E aí você vai levar esse papel para ela
Lá ela vai fazer mais algumas perguntas, te fazer assinar o documento de requerimento, e lá você é recomendada a ir num médico do SUS, do postinho, se tiver vários bairros e vários postinhos, você vai nesses postinhos, que no caso em São Paulo eu acho que são UPAs, não é? São outros lugares, mas na minha concepção são os antigos postinhos, aqueles lugares que tem um médico que atende uma quantidade de hora e dentista que atende uma quantidade de hora com base no seu cadastro e no SUS. Eu não fiz isso ainda aqui, porque quando eu me decidi fazer, quando eu ia, começou esse coronavírus. Então, eu não consegui fazer ainda, sabe, gente? Eu tenho que ir no postinho, fazer o meu cadastro, passar por uma consulta com o médico e ele vai preencher um formulário que a assistente social vai te entregar. É um processo que parece burocrático e tem pessoas que já desistem antes mesmo de tentar, mas vale a pena porque a gente consegue. É só a gente colocar na nossa cabeça, vamos conseguir. Não importa o que o médico, que a assistente social fale, nós vamos permanecer ali parados, feito uma samambaia, olhando, concordando com tudo que eles dizem. Porque é criada uma barreira para que a gente desista, sabem? E quando a gente incorpora essa samambaia, eles não entendem o que é que a gente tem, porque a gente está lá olhando para eles. A gente pode até pensar em outras coisas, mas a gente tem que permanecer fixo e concentrado na nossa decisão de nós vamos conseguir. E aí nós vamos com esse formulário para o médico. Lá o médico faz uma série de perguntas. Alguns nem são especialistas, não tem nada de oncologia, são clínicos geral, sabe, gente? Alguns nem são clínico geral. E o que é que eles fazem? Eles dão uma olhada na biópsia e te interrogam. Em todos os sentidos. Interrogam. Na minha concepção, esses médicos, eles não podem exigir fazer exame na gente, sabem? Porque eles não são especialistas nem em mama e nem em oncologia. E aí, gente, eles fazem esse interrogatório. Nós vamos falar a verdade, é claro, não é? Porque como que a gente vai mentir, né? Tem lá a biópsia, tem lá o formulário da tua cirurgia, tem lá o pedido. Você tá pedindo porque você precisa. Porque se não precisasse, né, gente? Então, a gente tem que fazer a cara de samambaia também. E essa consulta, às vezes, é bem demorada, sabe, gente? Por quê? Porque não é todo médico que se dispõe a preencher o formulário. Esse que eu fui do postinho, ele não queria preencher. Ele falou, nunca preenchi esse negócio, não vou preencher, não sei o quê. E eu sentei com a cara de samambaia e falei, eu não vou sair daqui, doutor. Tá dizendo que é pro senhor, o médico do meu bairro, preencher, eu não vou sair daqui. O senhor vai ter que preencher. Se o senhor quiser, eu preencho, eu te ajudo. E aí ele foi preenchendo, e são coisas mínimas, gente. A primeira parte, quem preenche é o TFD, e aí umas perguntas. Qual que é o motivo? Câncer de mama. O que é que a paciente, onde que a paciente tem? Onde que a paciente está tratando? Barretos. Por que a paciente não trata em Campo Grande? E para eles não é negócio, porque eles têm que pagar também o TFD para você ir, né? Mesmo que seja na sua cidade. E aí quando me perguntou os motivos que eu estava fazendo tratamento em Barretos, eu peguei e fiz um breve resumo da minha história para ele, e ele concordou sem discutir nada. Preencheu, e lá na hora de preencher os locais, as formas com que você vai para Barretos, por exemplo, de ônibus, de avião, não sei se tem opção de trem, eu sei que tem várias opções de transporte. E lá o médico coloca qual transporte e por que ele está recomendando isso. Esse médico que eu fui, ele é um médico, assim, que eu quero gravar um vídeo só sobre ele.
pra vocês verem o tanto, sabe, que eu peguei asco dele. E aí ele foi e eles meio que chantageiam, sabe, gente? E se eu colocar avião, e se eu colocar ônibus? Eu sei que não é todo mundo que passa por isso. E eu também sei que parece que, olha, gente, é uma coisa. Eu não pego nada fácil para conseguir direitos. Parece até titica de galinha na minha cabeça. Não consigo. É toda uma ladainha, sabe? É uma ladainha. Aí ele pegou e colocou que o transporte era de ônibus. E eu falei pra ele, doutor, se tem opção de avião, às vezes avião sai mais barato. E foi toda uma treva de questionamentos dele, de interrogação e de jogo de charme, sabem? E aí, tá, por fim ele colocou avião. A consulta, para ele só preencher esse papel, foi de 1h20. Sabe assim? Enrolando, deixando o paciente esperando. Só para preencher um papel que tem que ter a assinatura e o carimbo do médico. É só isso que ele precisava fazer, sabe? É só isso que eles precisam fazer. Mas parece que existe uma dificuldade, parece que é aprendido isso, sabe? Dificulta a vida do paciente, dificulta a vida do paciente, dificulta a vida do paciente. Vamos ver se ele morre, porque daí ele não vai pedir nenhum gasto para o estado nem para o município. Enfim, preencheu esse papel, não precisa você ir, porque você está fazendo tratamento, porque você não está bem, você está com dor, você está passando por diversos problemas, como eu, tenho síndrome do pânico, tenho dor, faço tratamento para depressão. O que ocorre? Você pode mandar uma pessoa levar. Então meu marido levava, trazia para eu assinar papel, levava. É uma certa burocracia nisso, mas não desistam. Façam a samambaia. Não saiam dessa pose. É um direito de vocês. E pensem bem quando vocês forem responder o primeiro questionário, porque esse fica na sua ficha. É necessário que você pegue a declaração de que você compareceu nas coisas que estavam marcadas, sejam elas dias ou sejam elas só um dia. Você tem que ir na assistência social e falar, olha, eu tô aqui. Aí ela vai colocar um presentinho para você. Luna Zaire Marlisa, presente. Além dessa ajuda nas passagens, vai ter um preenchimento de ajuda de hospedagem. Parece pouco, sabe, gente? Cada estado varia de um para o outro. Por exemplo, lá em Rondônia, a assistente social disse que o auxílio é muito mais alto. Aqui no Mato Grosso do Sul, esse auxílio hospedagem é de R$25 por dia. Então, isso eu não consegui receber. É R$25 por dia para você e para o seu acompanhante, para você pagar hospedagem ou para você comer. Esse valor, ele é disponível para as pessoas, independente se elas estão parando em casa de apoio ou se elas estão parando em pousada. É R$50 por dia. Faz muita diferença para você comer, para você pagar metade da hospedagem. Enfim, lá no município de Rio Verde, e dizem que no meu estado é R$25 para todo mundo. Quem tem, consegue esse benefício, esse direito. Porque tem muitas pessoas que não fazem ideia de que isso existe, né? Tem pessoas que não acreditam que isso existe, sabe, gente? E existe e não foi cortado ainda, como os medicamentos de alto custo. Então, bora lá correr atrás desse direito de vocês, preencham o que tem que preencher, vão, gente, atrás, sabe? Para as meninas que estão fazendo tratamento, que precisam se deslocar e estão indo nos locais, sabe? Peçam, meninas, vocês estão se arriscando em meio à pandemia para dar continuidade no tratamento porque vocês querem permanecer vivendo. Vamos lá, pede essa papelada,
Perca 2 horas, 3 horas, 4 horas, não importa. Vença pelo cansaço. Quem quer te vencer te desestimulando, sabe? Vençam pelo cansaço. Permaneçam. Não se abalem com essas coisas de não vai conseguir, é difícil, não vai conseguir. Quem busca, consegue. Quem vai atrás, consegue. E essa ajuda de R$ 25 aqui do meu estado, como eu disse, tem estados que pagam bem mais, até R$ 80 por dia, R$ 50 por dia por pessoa. Dá pra parar numa pousada, dá pra se alimentar melhor, dá pra comprar coisas que você precisa, remédio que você precisa, tem que correr atrás. Eu ia contar por que eu não consegui esse valor. Eu não consegui, gente, porque quando eu ia conseguir, eu me mudei para Ponta Porã. Tive o benefício de uma última vez com passagem que eu já estava no sistema. Eles vão lá e liberam na semana que você vai viajar. Você vai lá, apresenta na companhia aérea ou na agência de passagens, né, da empresa que faz esse transporte, seja um ônibus, 2 ônibus que você pegue, você tem que apresentar, você ganha, você recebe, não importa. O que importa é você buscar os seus direitos. E importa muito você ser muito sincera e pensar bastante antes de responder cada pergunta, porque lá de 100 perguntas tem algumas que é para te eliminar, entendem? E aí você tem que agir com a razão, ok? Você precisa, é um direito seu, então vamos conseguir, certo? Você não está cometendo nenhum erro de buscar os seus direitos, muito pelo contrário, você está abrindo precedentes para que outras pessoas consigam também. Afinal, popularizar coisas boas, popularizar coisas que a gente tem benefício é um gesto de amor, um gesto de caridade, e vamos que vamos. Grande beijo no fundo do coração.